Opa, e aí galera, beleza? Então já terminamos a parte de eletroquímica, foi só aquelas duas aulas mesmo. E vamos passar aqui nessa aula rapidinho por todos os tópicos da radioatividade. Tá? Para quem está vendo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, estou acompanhando vocês aí nessa luta. Vamos trabalhar! Então o que é radioatividade? Isso todo mundo já ouviu falar, todo mundo tem alguma ideia do que é radioatividade? Não, a maior parte das pessoas não tem a menor ideia, vai pensar que tem alguma coisa, sabe que tem alguma coisa a ver lá com raio-x, tem alguma coisa a ver com bomba atômica, tem aqueles negócios de energia nuclear, mas o que é radioatividade? Até o momento, todas as reações, tudo que a gente trabalhou é com relação à eletrosfera, é troca de elétrons. A radioatividade a gente vai estar trabalhando com o núcleo do átomo. Lembra? Eu comentei em alguma aula anterior que em reações a gente só vai ter troca de elétrons, os prótons são fixos e não mexem no núcleo. Para quase tudo. Aqui na radioatividade a gente vai mexer no núcleo do átomo. Tá? Então o que é? A gente vai trabalhar com a desintegração espontânea ou forçada da matéria. A gente vai estar transformando um átomo num outro átomo diferente. E vai ter uma variação de energia muito maior do que nas reações comuns. Por exemplo, reação comum, reação de combustão, umas explosões. Por que a bomba atômica é muito mais forte do que qualquer outra bomba? Porque as outras bombas trabalham com energia térmica, energia química de uma reação comum. A bomba atômica é uma reação nuclear e a variação de energia é muito, mas muito maior. Tá? Então existe... Por que tem essa radioatividade? Por que acontece às vezes essa desintegração espontânea? Bom, existe uma relação ótima entre o número de prótons e nêutrons de um átomo. Lembra? Eu comentei que os nêutrons estão ali para estabilizar a quantidade de prótons, né? Para a gente não ficar carga positiva com positiva ali, para estabilizar. Mas às vezes o fato de ter nêutrons a mais ou a menos pode ser que tenha uma desestabilizada nesse núcleo. Ele não fica calmo, ele não fica estável. Ele vai querer liberar alguma coisa. Então quando a gente tiver excesso de prótons ou nêutrons, né, mais do que o núcleo aguenta de verdade, o núcleo vai ficar instável, que é o que a gente chama de radioativo, e é o que a gente chama de um radioisótopo. Lembra? Para essa aula é bem importante que você saiba como que qual que é a estrutura de um átomo, o que é e o que são isótopos e o que são isóbaros. Bem importante ver aqui. Isótopos, lembra? Isótopos, o mesmo número de prótons. Então, na verdade, são as variedades do mesmo elemento químico. O mesmo elemento químico com diferentes quantidades de nêutrons. E isóbaros são dois elementos diferentes, mas que têm a mesma massa. Ou seja, a soma de prótons e nêutrons é a mesma, mas eles não têm o mesmo número de prótons. Então, quando a gente tem uma espécie radioativa, a gente tem um radioisótopo. Um radioisótopo é um isótopo radioativo. Ele vai ser aquele elemento que tem a quantidade de nêutrons X diferente ali, que é o que causa essa instabilidade. Essas espécies radioativas vão emitir o que a gente chama de radiação, para tentar se converter em espécies mais estáveis. E a gente tem três tipos de radiação, ou três tipos de emissão, que a gente chama de alfa, beta e gama. Primeiro, emissão alfa, ou radiação alfa. São as partículas formadas sempre por 2 prótons e 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons, então é uma partícula grande, né? Ela tem 2 prótons, né? O número atômico dela seria 2 e o número de massa 4. É basicamente como se ele estivesse emitindo um átomo de hélio. É bem grandinho. Tá?
equivalente ao núcleo do átomo de hélio, né? Ele não está emitindo os elétrons do hélio também, né? Só o núcleo do hélio. A velocidade dessa partícula é de 3.000 até 30.000 quilômetros por segundo. É rápido? Claro que é rápido essa velocidade, né? Bem alta, mas perto das outras radiações, das outras emissões, ela é bem menor. Tá? Ela tem um alto poder ionizante. Então, por quê? Você está lançando uma partícula grande e positiva. Então ela vai ter uma grande capacidade de roubar elétrons do ambiente enquanto você está lançando. Mas ela tem um poder pequeno de penetração. Ela atravessa poucas coisas. Né? Atravessa roupa, queima, né? Tem problemas, a penetração dela é pequena comparada com as outras porque ela é uma partícula grande. Né? Grande, né? Se a gente comparar com as outras partículas, né? Porque na verdade é um átomo de 2 prótons e 2 nêutrons, né? E tirando os elétrons. Daí nisso aqui vem a nossa primeira lei da radioatividade, que não precisa muito decorar qual é isso aqui. Se você souber o que é uma partícula alfa, né? Uma partícula alfa, isso aqui. Símbolo alfa com 2 prótons e 4 de massa. 2 prótons e 2 nêutrons. Primeira lei da radioatividade é: quando um núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades e seu número de massa diminui 4. Óbvio, né? Aqueles prótons e aqueles nêutrons não estão saindo do nada, estão saindo do núcleo. Então, se ele perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, vai diminuir em 2 o número atômico, porque o número atômico é o número de prótons. Se você perdeu 2, diminui 2 seu número atômico. E vai diminuir em 4 o número de massa, porque vai perder 2 prótons e 2 nêutrons. Aqui o exemplo mais clássico, a gente tem o urânio com 92 de número atômico e 238 de número de massa. 92 número atômico, obviamente, de todos os urânios, é isso que caracteriza um urânio. Ele emitindo, quando ele emite uma partícula alfa, ele vai virar o tório. Vai virar outro elemento, porque o que caracteriza um elemento é o número de prótons. Se ele tinha 92 e perdeu 2, foi para 90 prótons. Perdeu 4 de massa, ele tinha 238, foi para 234. Ele virou esse isótopo de tório aqui. Não precisa decorar uma palavra dessa lei. Se você souber o que é uma emissão alfa, alfa 2,4. Alfa mais simples de todas. E a gente tem a beta. A beta é que é a mais complicadinha da gente entender. A gente vai pensar, até o momento a gente trabalhou em próton, nêutron e elétron como sendo as unidades fundamentais do átomo, as menores partículas, mas não são. Por algum motivo de instabilidade, pode ser que um nêutron se desintegre lá dentro do núcleo. Se ele se desintegra em 3 partes. O nêutron nada mais é do que um próton somado com um elétron e mais uma partícula que é um neutrino. É um próton, um elétron e um neutrino junto. O neutrino é uma partícula pequena, bem pequena e neutra, que é o que vai manter esse próton e esse elétron juntos. Tentar estabilizar. Mas pode acontecer que o nêutron se desintegre nessas 3 partículas. Quando ele se desintegra nessas 3 partículas, próton, lugar de próton é no núcleo mesmo. Neutrino pode ficar ali junto com os outros nêutrons, é onde fica, ele é neutro, não tem muito problema. Elétron, existe elétron no núcleo? Na forma de elétron mesmo? Não. Então se acontece de um nêutron desintegrar e sobra um elétron ali, o núcleo vai jogar fora esse elétron.
O núcleo joga fora, né? Como se estivesse arremessando o elétron. Se ele joga fora o elétron e um nêutron virou um próton, né? Sobrou um próton aqui. Quando você joga fora esse elétron, sobra um próton. Então uma partícula, uma emissão beta, sempre vai aumentar o nosso número atômico. É como se você estivesse ganhando um próton quando você joga fora um elétron. E basicamente o que está acontecendo é você está perdendo uma carga negativa. Quando você perde uma carga negativa, é a mesma, numa substância neutra, é a mesma coisa que ganhar uma positiva. Os elétrons não devem ficar no núcleo, então eles são atirados em altíssima velocidade, uma velocidade bem mais alta do que das partículas alfa. A massa aqui é extremamente pequena, né? A massa de um elétron. O poder de penetração é bem mais alto do que da alfa, mas o poder ionizante é bem menor. Né? Se está jogando um elétron, ele não vai roubar elétrons de ninguém. É aqui que tem a segunda lei da radioatividade. Você tem que entender o que está acontecendo. Quando um núcleo emite uma partícula beta, o número atômico vai aumentar em 1. Vai aumentar uma unidade, seu número de massa não vai alterar. Por quê? É como se ele estivesse jogando uma carga negativa fora. Um elétron mesmo fora. Jogou uma carga negativa fora, perdeu uma negativa, a mesma coisa que ganhar uma positiva. Então seria a mesma... Quando ele joga esse pedacinho, o nêutron está se dividindo em próton e elétron. Se você joga o elétron fora, você ganhou um próton. E por que não altera a massa? Porque a massa do elétron é totalmente desprezível aqui. Ele é muito pequeno perto do próton. Então, você perde um pouquinho de massa? Perde, mas a massa de um elétron a gente até considera que não perde. Como que representa aqui essa reação? Por exemplo, o iodo. Esse iodo radioativo aqui, o iodo tem 53 de número atômico. E esse isótopo dele radioativo tem 131 de número de massa. Quando ele emite uma partícula beta, a gente representa beta assim, como -1, 0. É como se ele fosse -1 próton. Porque você está mandando um elétron fora. Você vai ter aqui, ao invés de você perder um próton, você vai estar ganhando um próton. Vai converter esse iodo no xenônio. E manter o número de massa em 131. Entendeu? Então a massa não altera, mas como a gente está jogando uma carga negativa fora, a gente está aumentando nosso número atômico. E por último, a gente tem a emissão gama. Emissão gama não é uma partícula, tirando ao contrário dos outros. A alfa é uma partícula grandinha, a beta é uma partícula bem menor, gama não é partícula. Gama é só uma onda eletromagnética de frequência altíssima, de 10 a 20 até 10 a 21 Hz. Então, basicamente, ela é só energia. Para que serve a gama? É quando o núcleo está instável, porque tem muita energia ali, ele vai emitir a gama para diminuir a carga energética. Você vai diminuir a energia que tem dentro do teu núcleo. Como é uma onda eletromagnética, você vai emitir ela na velocidade da luz. A luz é uma onda eletromagnética. Todas as ondas eletromagnéticas se movimentam, né? A velocidade delas é a mesma. Depende do meio, claramente, mas a velocidade aqui vai ser igual à velocidade da luz. Se tiver no nosso meio normal, a gente considera ainda a velocidade da luz no vácuo, que é a maior velocidade que a gente conhece. Ela tem o poder de penetração mais alto de todos. Ela penetra um pouco no chumbo, por exemplo, em placas de chumbo, coisas que as outras não penetram. E por isso que ela é a mais perigosa, ela é a que mais atravessa. Como ela é só energia, ela não altera o núcleo, ela só perde a energia que tem ali sobrando.
e ela costuma sempre acompanhar as emissões alfa e beta. Sempre que tem alfa e beta, na verdade tem uma liberação de energia. Só que você pensar, essa gama não mexe ali no átomo de verdade, né? Ele só vai perder energia. Você pensar numa reação, por exemplo, lá na termoquímica, que a gente colocava energia, né? uma reação exotérmica que libera energia. Seria mais ou menos a mesma coisa. Então, como que a gente tem aqui, ó, o poder de penetração é assim. Alfa é o menor, beta intermediário, gama o maior. Bem fácil de lembrar, né? Quanto menor, mais fácil de penetrar. Velocidade de propagação, a mesma coisa, né? Quanto menor, maior a velocidade, maior a energia aqui nesse caso. E o poder ionizante é o contrário, né? A alfa é a mais positiva de todas. Ela tem uma carga maior, na verdade, porque ela vai ter 2 prótons. Então ela é mais ionizante. A beta é só um elétron e a gama nem tem carga. Outro conceitozinho que pode aparecer para vocês é essa série radioativa ou família radioativa, que é o conjunto de átomos em sucessivas desintegrações até atingir a estabilidade. Né? O exemplozinho clássico, acho que é chumbo e não fósforo. Fiquei em dúvida. Né? O urânio começa ali no 92 até o 238 e o 92 com 238 ali, 238 de massa, ele vai emitir 8 partículas alfa e 6 partículas beta até que ele seja estabilizado. Né? 6 beta era para aumentar em 6 o número atômico. Mas as 8 alfas você vai diminuir em 16, né? 8 vezes 2. Então você vai indo um por vez montando essa série aí. Né? Vai montando ali, vai indo de um em um. Né? Não vai sair tudo de uma vez e já chegar no produto final. Por isso que é uma série. Você vai ter assim, um elemento X, que ele é tipo AB. Daí você emitiu uma alfa, 2, 4. Você vai ter aqui o elemento Y, que vai ser A-2, B-4. Daí se você emitir uma beta, você vai formar aqui o elemento, você vai emitir a beta, aqui -1, 0. Você vai formar aqui o elemento Z, que vai ser, se era A-2, a gente está somando 1, vai ser A-1. E o B vai continuar aqui, B-4. Se eu emitir uma gama, vai continuar sendo o Z, A-1, B-4. Se eu emitir mais uma alfa, daí a gente vai diminuir 2 do A, vai virar A-3, B-8. E é isso, você pode fazer diversas aqui emissões. No caso aqui do urânio que a gente tinha visto, são 8 alfas e 6 betas. É uma série de 14 emissões. Então, se tiver o produto inicial, o produto final e a ordem que ocorre as emissões, você consegue ver todos os intermediários ali bem tranquilo. Ou você pode calcular isso numa probabilidade lá, se for pensar no negócio matemático, você pode calcular todas as combinações, né, trabalhando com análise combinatória, todas as combinações de elementos que podem acontecer entre o mais instável até o mais estável, passando ali por todas as fases intermediárias. Você tem isso aí, isso é uma série ou família radioativa. Beleza? Isso aqui a gente já viu lá para trás, quando a gente estava falando dos elementos químicos. Que existem elementos químicos lá na tabela periódica que são artificiais.
Como que eles são obtidos? Através da radioatividade. Fazendo eles emitirem, você consegue lá, fazendo outros elementos emitirem alguns tipos de radiação, você consegue formar novos elementos. E aí tem um monte já de elementos artificiais. Eles são divididos em cisurânicos, que são os antes do urânio, que são 4 que são artificiais. A gente já viu isso aí lá para trás. E os transurânicos, que são todos os elementos depois do urânio, são todos artificiais, todos montados ali com emissão de partícula beta. Beleza? Então a gente tem mais duas coisinhas aqui. Dois tipos de reação radioativa aqui que a gente tem que dar uma estudada, que é a fissão nuclear e a fusão nuclear. O que é a fissão nuclear? A fissão nuclear é um processo em que você tem um núcleo bem grande, né? Um núcleo grande, e você quer deixar ele instável para que ele se divida ali e ele forme e emita radiação. Então você vai ter um núcleo grande e você bombardeia ele, joga nele umas partículas pequenas para se integrar nesse núcleo. Né? Você vai tornar ele instável, normalmente você joga um nêutron nele. Vai tornar ele instável e vai dividir ele em núcleos menores. E isso tem uma grande liberação de energia. Que é o princípio das bombas atômicas e dos reatores nucleares atuais. Como que é isso aí? Você tem lá um núcleo aqui, bem grande. Vamos chutar lá um urânio 92 e... aqui, vou colocar, sei lá, 237. Quando você joga, você bombardeia aqui um nêutron, você vai formar aqui um urânio. Não é o oxigênio, tá? Eu estava fazendo uma bola só para representar o núcleo. São várias coisinhas aqui, não são oxigênios. Vai continuar sendo 92 e vira 238. E ficou instável. Não sei direito se é o 237 seria estável ou não, tá? É só um exemplo. Esse é o tipo de coisa que não precisa decorar, é só você ter uma ideia de como que as coisas funcionam. Você tem uma coisa grande, quando você joga um nêutron ali, ou uma outra partícula, pode ser, mas jogando um nêutron, você vai estar inflando ele e vai deixar ele instável. E você pode, por exemplo, acontecer que ele se divida aqui em 2 núcleos menores. Ah, vai ser exatamente a metade dos dois? Não, né? Pode ser que aqui seja o 47, substância com 47, aqui 45. E a massa ali você distribui também. Pode ser que tenha emissão de partícula alfa no meio. Né? Basicamente a fissão você vai bombardear ele com uma partícula pequena e ele vai dividir esse núcleo grande em núcleos menores. E isso vai ter uma grande liberação de energia. Foi isso aí que é a bomba atômica. É assim que funciona as usinas nucleares de hoje em dia. Tem um outro princípio, o princípio da fusão nuclear, que ao invés da gente dar um jeito de dividir um núcleo, a gente quebrar um núcleo no meio, né? Fissão seria quebrar, fusão, juntar. A gente vai juntar núcleos pequenos para formar um núcleo maior. Tem uma liberação de energia enorme nisso aí. É um processo que tem união de núcleos pequenos originando um núcleo maior. Isso acontece em temperaturas altíssimas, altíssimas, é o que acontece nas estrelas, no Sol o tempo inteiro, e é o princípio da bomba de hidrogênio. Para vocês terem uma ideia o quanto a bomba de hidrogênio é perigosa, para chegar nessas temperaturas altas, para que ela exploda certinho, né? Essa aqui é uma bomba de fusão, você vai estar juntando lá
o H1, o H2, o H3, lembra? Aquele que é, não, vamos lá, não é H mais H2 assim, gás e hidrogênio, não, né? Você vai estar juntando lá os átomos, vai estar juntando átomos de hidrogênio normal aqui, daí o átomo desse isótopo, átomo desse isótopo, não sei exatamente proporção, como é que faz, vai juntar hidrogênios, vai fundir os núcleos desses hidrogênios e vai ter uma liberação de energia enorme. Para ter uma noção de quão forte é isso aqui, ela tem uma bomba atômica acoplada nela. Na bomba de hidrogênio, ela usa uma bomba atômica acoplada só para explodir e gerar o calor suficiente para essa reação ocorrer. Se você usa a bomba atômica só para gerar energia para essa aqui, imagina o quanto isso não deve ser destrutivo. Vamos torcer para que nunca ninguém lance uma dessa de verdade, em lugar nenhum, né? Aqui, ao mesmo tempo que a gente... Essas coisas aqui podem ser consideradas reações, então a gente pode trabalhar com a cinética que a gente viu aqui para a radioatividade. A cinética é bem simples, né? A gente vai trabalhar, ó, a velocidade vai ser a variação das espécies radioativas por tempo. Você pode usar isso como constante também. Basicamente você vai calcular que tinha lá X mols de urânio radioativo. Tempo depois cheguei em X menos 8 mols. Daí você vai lá, só faz a variação que teve, divide pelo tempo, você vai ter a velocidade aqui. Bem simples. E a gente usa mais isso como tempo de meia-vida. Em geral, as coisas radioativas a gente calcula como meia-vida. O que é essa meia-vida? Isso é bastante importante. Às vezes cai em várias provas por aí. Esse conceitinho de meia-vida. O que é isso? É o tempo que leva para ser consumido, para que a quantidade inicial seja consumida à metade. E é bem engraçado, mas a maior parte aqui esse tempo é meio que constante. Então você tem lá, digamos lá que o tempo de meia-vida de uma substância seja 10 horas. E você tinha lá 200 mols. Significa que 10 horas depois, você vai ter 100 mols. 10 horas depois, você vai ter quanto? 10 horas depois é consumido tudo. Não, 10 horas depois vai para 50. Daí vai para 25. Daí vai para 12,5. E vai indo. Então, é muito difícil eliminar 100% das espécies radioativas. Por isso que lá em Hiroshima, Nagasaki, continuou por vários anos a radiação atrapalhando as pessoas, os animais, a flora, sofreram bastante com a radiação por muitos anos. Tinha uma carga radioativa bem grande e isso vai decompondo com o tempo de meia-vida. Você pode calcular isso aqui, ó. A quantidade que você vai ter a quantidade X dividindo a quantidade inicial por 2 elevado a quantas meias-vidas passaram. X é o número de meias-vidas. Basicamente você vai estar dividindo por 2, daí você divide por 4, por 8, por 16, por 32, né? Bem simples. Tem como você calcular com o tempo de meia-vida também, qual o tempo que passou, é só jogar para o outro lado, fazer o logaritmo e é tranquilo. Tem que dar uma estudadinha na matemática para isso aí, né? Mas é só passar. Você joga lá, N0... Quantidade inicial vai ser quantidade que você tem, vezes 2 elevado ao número de meia-vidas. Você pode fazer com
com log de n0 é log de n vezes de 2n, né? Que é log de 2 mais log de n vezes x. Só passar isso aí. Não vai ter nada muito matemático, muito complexo aí que você não pode fazer só pensando na tentativa e vendo ali qual é o tempo de meia-vida, tá? Se tem 10 horas, se é 10 horas, quanto tempo leva para chegar em 1/4? É só você ir passando lá, vai ver quantas meias-vidas que deu. Tranquilinho. Tá? Então a parte aqui, parte de radioatividade é isso aí, tá? A gente pode ver também a aplicação da radioatividade. Você pode... É bem comum isso, a gente conhece, né, a aplicação da radioatividade como energia, com bomba, é usada na medicina, lá no raio-x, né, no tratamento de câncer é usada. Então é uma coisa que é bem importante. O tratamento do câncer, no caso, a radioterapia, né? Não quimioterapia, não tem nada a ver com isso. Então a ideia de radioatividade é isso aí, é importante saber a diferença entre as 3 emissões, saber o que é fusão, saber o que é fissão e saber o que é meia-vida. Né? O tempo para que uma substância chegue à metade. É o tempo que leva para se decompor metade da substância. A gente vai fazer uns exercícios aqui numa das próximas aulas e vocês vão pegar um pouquinho melhor essa ideia, tá bom? Então, fiquem aí, fixem bem esses conceitos na cabeça. Com os exercíciozinhos vai ficar mais claro depois. Beleza, galera? Então é isso aí. Obrigado pela atenção. Continuem estudando, entra lá no site da Cultive, pega o material, assista as outras aulas, vamos fazer uma sequência. E é importante estudar as outras matérias também, né? Não é estudando só química, não adianta nada. Vamos lá, vamos fazendo essa sequência e vamos seguir junto até o final, beleza? Então é isso aí, até a próxima, fui!